Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Obrigado pela participação de vocês nesse treinamento especial, cujo título é Começar com o Coração. Encontrar pessoas para ajudar. Essa é a primeira parte de um treinamento específico para consultores de história da família. Eu gostaria de começar relembrando algo que o presidente Irwin nos ensinou recentemente na conferência que nós tivemos, né? Acabamos de ter, e ele falou o seguinte: nós todos podemos herdar esperança, ter um legado de esperança ao viver o Evangelho. Achei forte quando ele falou isso, né? Uma promessa bonita. E também com isso nós pensamos agora, o que é viver o Evangelho? Engloba muitas coisas, uma das quais vocês como consultores nos ajudam a fazer, que é ajudar outros irmãos a cumprirem com a sua designação divinamente dada pelo Senhor, de encontrarem os seus próprios familiares e levar os nomes deles para as ordenanças do templo. Essa é parte da tarefa sagrada com a qual vocês nos ajudam e que ela tem envolvimento total com aquilo que o presidente Irwin nos falou, de ajudar os irmãos. Ele também fez essa outra declaração em 2007. Quão poderosamente aquilo que eu faço move alguém a realizar o serviço do Senhor Jesus Cristo, de oferecer as ordenanças para seus próprios antepassados no mundo espiritual. Duas palavras fortes ali, não é? Poder. O poder é o alcance da nossa influência. Então, qual tem sido o alcance da minha influência? No sentido de mover, outra palavra muito forte, não é? Como eu ajudo as pessoas a começarem a cumprir com essa designação dada pelo Senhor, não por nenhum homem, de encontrar os seus familiares. O Elder Irwin também nos ensinou alguns dias atrás que a felicidade que nós temos depois na vida eterna, ela advém dos laços familiares. Então nós estamos juntando algo que ele acabou de falar com algo que ele nos ensinou em 2007 e que nos leva à mesma conclusão. Nós precisamos descobrir qual é a motivação mais poderosa para que os membros comecem. E o que vocês pensam? O que realmente é poderoso para ajudar um membro lá da ala de vocês a começar a fazer o trabalho de templo e história da família? Força de vontade. Através dos benefícios, né, que eles vão adquirir através desse trabalho. Muito bem. Se eles entenderem o que vai advir dessa oportunidade, desse privilégio, excelente. Então eles têm benefícios de fato, são bênçãos, não é? Acho que a força de vontade é o que traz a motivação. Muito bom. Então as pessoas, talvez até uma sequência do que a irmã comentou, que começam a entender o que advém desse trabalho, elas começam a ter um aumento de força de vontade. Está certíssimo. Mas sabem qual que é o maior motivador, o mais poderoso de todos? Sentir o Espírito. E o que vocês comentaram conduz a isso também, né? A pessoa é motivada quando sente o Espírito. E uma vez que ela é motivada, tem o seu coração tocado, ela não acha mais empecilhos. Não tem mais aquele problema de falar que não tem tempo, ou não sei onde começar, não é? Então vocês como consultores têm o privilégio de ser ferramentas do Espírito, instrumentos do Senhor para ajudar os membros da ala de vocês e ramo a sentir o Espírito e assim entenderem os benefícios e assim sentirem animados com o aumento da visão e continuarem o trabalho fantástico associado ao templo de história da família. História da família, não é? Nós falamos que as histórias, elas convidam o Espírito. Se eu falar para vocês, por exemplo, que o meu avô, Antônio Marinho Falcão, se perdeu na mata, como eu contei para alguns de vocês, e que sobreviveu, foi cuidado pelo Senhor, ele sentiu isso, vocês vão sentir um elo com ele muito maior do que simplesmente eu falar a data de nascimento ou de falecimento dele. Se eu dar um outro exemplo, vou pegar a minha avó paterna. Ela nasceu no Espírito Santo. Então, se eu falar isso para vocês, talvez se alguém é daquela região, sinta alguma conexão com ela. E se eu falar que ela nasceu em 1914, pode ser que vocês associem, eu também tenho um parente que nasceu. Só que isso talvez não traga o Espírito. É só algo que vai ajudá-los a ter algumas ideias. Mas se eu falar para vocês que a minha avó, ela criou 4 filhos, 3 meninos e uma menina, sozinha, sem um esposo. E que apesar disso e dos desafios, eu não consigo imaginar o que era o sacrifício para uma pessoa iletrada, que era o caso dela,
conseguir educar bem os filhos, fazer com que todos fossem trabalhadores, sustentá-los e ser respeitados na cidade. Ela morava numa cidadezinha minúscula, perto do Mato Grosso, e me contaram que quando tinha briga na cidade, o pessoal chamava ela, desse tamanhozinho, minha avó. Tinha briga, chama a dona Dionilha. Porque podia estar com peixeira, com o que fosse, armado, se ela chegasse, a pessoa respeitava. E que pessoas vinham de longe para pedir para ela fazer eles falavam reza, né? Fazer uma reza, né? Dar uma bênção. Vinham de longe das fazendas da região. Porque ela era uma mulher de fé. E ela acreditava que os filhos dela tinham sido preparados por Deus para cumprirem uma missão na Terra. E todos eles se tornaram pessoas maravilhosas. Inclusive o meu pai, que depois conheceu o Evangelho, e hoje é um patriarca da igreja. E teve o legado de fé dela. Aprendeu com ela. Muito bem. É diferente o sentimento agora? Agora vocês têm uma visão da minha avó diferenciada, não é? Então é isso que vocês, como consultores, devem ajudar os membros a fazerem. Contar histórias. Muito simples. Todo mundo pode contar história. Às vezes a pessoa não quer saber muito... Se a gente pegar alguém que nem é da igreja, por exemplo, né? O pessoal da igreja, todo mundo gosta de conversar sobre a maioria das coisas que são agradáveis relacionadas à família. Mas lá fora, pode ser que você tenha algum familiar, por exemplo, que fale que não quer saber de religião. Mas se você pedir para ele falar sobre a família, ele conta alguma coisa para você? E na verdade ele não sabe, mas ele está falando sobre religião, porque nada mais é do que um elo que nos leva de volta a Deus. Nós aprendemos na conferência agora também, não é? A religião é isso. E esse elo também nos leva de volta à família. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Gálatas 5:22. Vocês veem um padrão aqui? Depois que eu contei a história da minha avó para vocês, vocês conseguem detectar algum desses sentimentos? É esse o padrão. Nós ajudamos os membros a começarem a contar as histórias e muitos vão estar preocupados. Puxa, mas eu não sei como é que começa a história da família. Como nós já falamos anteriormente, alguns pensam que tem que aposentar para fazer, mas não, para contar uma história, uma criança consegue, um velhinho consegue, qualquer um consegue. E eles vão sentir esses frutos e vão querer continuar fazendo. Nós aprendemos também com o Elder Nelson que o espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo testificando da natureza divina da família. Então, no passado a gente falava muito do espírito de Elias, você tem talvez entender completamente o que ele era, não é? Ele é uma manifestação do Espírito, como bem explicado por Elder Nelson. Então aqui nós vamos agora para a parte de compreender a ferramenta que nós, como consultores, herdamos, que é maravilhosa, pela qual nós temos que ser muito gratos, não é? Esse livreto inspirado foi criado com o propósito de nos ajudar a incentivar os irmãos a começarem a conversa. Então tudo que nós fazemos aqui direciona para 3 passos principais, sendo o primeiro que os membros comecem a conversar, porque isso nós podemos fazer de maneira fácil. E, por exemplo, se eu pergunto para vocês agora, quem foi alguma pessoa na família de vocês que vocês admiram muito e por quem vocês têm grande respeito, vocês automaticamente vão começar a pensar em algumas características, não vão? Pensar em experiências, alguma coisa pela qual vocês passaram juntos, não é assim? E isso já convida o espírito, mas quando a pessoa começa a falar, então, a contar aquilo, aí não para mais, né? E quando as pessoas vão tendo mais idade ainda, elas gostam muito mais de ser ouvidas e tem muito mais para contar, não é? Então nós temos agora como consultores que ajudar os irmãos a entenderem isso, que é uma memória viva, ou seja, da nossa família, das pessoas que têm histórias para contar, querem ser ouvidos, e nós devemos dar atenção e ajudá-los a fazer dessa conversa uma experiência espiritual. O livreto começa de maneira muito simples, com informações que você consegue colocar em questão de minutos. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a página, a carinha de uma das páginas, de um avô especificamente. Vocês notam que tem uma cor, tem um padrão de cor que ele é feito para nos ajudar depois, como consultores, a saber a sequência a ser colocada no sistema. Então, na árvore familiar, nós lançamos as informações do livreto e elas vêm numa sequência lógica para a gente não ficar perdido na hora de lançar, baseada nas cores também. Então, aqui nós temos já uma página preenchida, né? Olha que bonito que fica. Eu posso colocar, escolher por onde eu vou começar sempre, né?
Mas ali eu vou colocar algumas informações das pessoas que fazem parte da minha família, que são a razão por eu estar aqui. E isso vocês vão notar que é, de fato, uma maneira muito forte de se tocar o coração. Então é importante que nós entendamos, como consultores, 3 pontos muito importantes. Primeiro, o nosso propósito é pegar as informações que estão aqui na memória dos irmãos, e às vezes os sentimentos que estão no coração dos irmãos, e que vão ser narrados no livreto. Eu transfiro isso, então, para o sistema que chama árvore familiar, e vocês foram dotados com a capacidade, como falado pelo Elder Bednar mais de uma vez, por outros líderes também, de digitar rápido, de ter contato com tecnologia. Então vocês pegam essas informações que a pessoa lançou ali, a pessoa não precisa nem colocar a mão no computador. Vocês lançam para elas. Depois, o terceiro passo, depois que vocês digitaram nessas informações, vocês podem e devem imprimir um gráfico lindo que tem agora, que é um gráfico em leque que nós falamos. Na verdade tem mais de uma opção, mas esse em leque é lindo porque a pessoa pode fazer até um quadro se ela quiser. Eu fiz um desse tamanho lá para minha sala. E ela vê certinho as gerações dela. E por fim, o quarto passo, você fornece também o que eu chamo de alvará de soltura sempre, né? Que é uma solicitação de ordenança familiar, uma folha com a qual o membro vai poder então ir ao templo pessoalmente, ou, caso ele não possa, pedir a alguém da ala, da família dele, que leve ao escritório do templo. Essa folha é processada e nós saímos então com os cartõezinhos de ordenança. Simples, né? Alguns passos simples para que nós possamos emitir esse alvará de soltura. Essa é a aparência do sistema. Então nós vimos aqui aquele scanner da página do livreto, e agora que vocês viram, eu falei com relação à cor, é o mesmo padrão de cor, e em cima também explica claramente onde você está. Ali em cima, seu avô, lado do pai. Então você consegue ver pelo livreto, e vocês repararem aqui também do lado, naquele ícone que lembra um gráfico, tá vendo que tem uma bolinha branca lá no canto? Essa bolinha também serve para nos ajudar a navegar, né, na árvore. Então eu estou falando ali, eu, meus pais, avós paternos, avós maternos. Então a bolinha está em cima, por consequência ali, meu avô, lado do meu pai. É uma maneira também de nos ajudar a navegar. E ali, muito claramente, quando nós entramos para lançar as informações do membro, o que tem que ser lançado, então eu pego do livreto rapidamente e lanço ali. Então esse aqui é o resultado dos dados entrados que eu falei para vocês. Olha que lindo que é, não é? E aqui tem um gráfico completo que vocês podem imprimir, mas vamos dizer que você começou a lançar as informações do irmão, então pode ser que o gráfico não esteja completo. Não tem problema, porque ele consegue ver onde está a brecha, literalmente, né? Está um buraco ali na árvore dele, e no gráfico dele ele consegue ver, bom, aqui eu tenho que dar mais ênfase, eu tenho que começar a conversar com esses parentes desse lado aqui, né? Sejam primos, tios, quem quer que seja disponível. E uma vez que ele compartilha essas informações com vocês consultores, o membro compartilha e vocês mais uma vez vêm e lançam e vão completando. O interessante sobre isso é que além de imprimir, vocês podem capturar para eles publicarem até nas mídias sociais. Então eu gosto de fazer isso também, né? Mandei para um primo meu que não é da igreja e que talvez não fosse entender porque eu estava pedindo as informações, mas quando ele viu esse gráfico, falou, ah, tá, entendi porque você quer. Aí ele já começou a ter mais facilidade para me passar as informações sobre a nossa família. E essa é a carinha da solicitação de ordenança familiar. Esse alvará de soltura que eu brinco sempre é o que vocês podem levar ao escritório do templo. E, na verdade, se você estiver indo para uma caravana daqui uma semana, alguma coisa assim, com muitas pessoas, não precisa nem esperar chegar lá. Você pode ligar para o escritório do templo e falar aqui, ó, esse aqui é o número da minha solicitação, aquele número que está embaixo do código de barras, e eles digitam na hora, processam, quando você chegar lá está prontinho, tudo bonitinho para você, os cartõezinhos, né? Então, embaixo tem as informações das pessoas que você, ou o consultor, né, que ajudou o membro, colocou ali. Muito bem, então quero que vocês façam o seguinte exercício comigo. Vamos pensar que lá atrás, quando a igreja chegou no Brasil, os missionários colocassem um cartazinho na frente da casa deles lá. Chegaram, né, alugaram a casinha e tal. Aí eles colocaram um cartazete desse aqui na frente lá. Ensinam-se lições missionárias aqui. E ficaram lá, esperando. Quantos membros nós vamos ter no Brasil agora, vocês acham? Talvez os vizinhos ali, né, dos missionários. Algum outro eleito com certeza ia atrás, né? Acontece. Mas parece irônico, mas é muito parecido com o que os consultores às vezes
pensam que é o certo fazer. Bom, eu sou consultor, já foi anunciado lá na frente que eu fui chamado como consultor, então agora os membros que venham até mim, né? E não é assim? Ensina-se a história da família aqui. Está lá o cartazete e nós aguardamos que alguma coisa aconteça. Há algumas coisas que vocês podem fazer como consultores para mudar essa realidade. Porque onde que vocês acham que o consultor vai ter sucesso? Onde que o consultor tem que ir para poder ter sucesso? Na casa das pessoas. Exatamente. Ele pode, inclusive, fazer um meio termo aí, né? Vamos dizer assim, o ideal, o mundo perfeito é isso que vocês falaram. Ele vai à casa dos membros. Mas uma coisa que eu vi acontecendo, achei interessante, na minha ala, por exemplo, nós temos 4 consultores chamados, e vão ser chamados mais alguns, mas esses 4, ao final da reunião sacramental, eles vão a uma salinha que agora é conhecida como a extensão do templo. E fica bem de frente para a sacramental, né? Não é por acaso. Então o pessoal sai da sacramental, os consultores já saíram correndo da sacramental, já estão lá, sentadinhos esperando, e uns 2 na porta, né? Então os membros têm que passar por eles. E eles ficam ali, eles falam 15 minutos, mas geralmente dá um pouco mais, né? Mas eles falam que eles ficam disponíveis pelos 15 minutos após o sacramental. Um milagre tem acontecido, porque as pessoas agora têm entrado ali na extensão do templo, os consultores ajudam eles a lançarem as informações do folheto, do livreto, ajudam a esclarecer dúvidas, e dali mesmo já falar: fulano, que dia que você pode ir na minha casa? Então é uma maneira legal de você quebrar, às vezes, aquela barreira que culturalmente tem de não saber como chegar no irmão para oferecer ajuda, né? Isso tem ajudado muito. E depois as visitas na casa acabam sendo um processo natural. Então aqui, em detalhamento, o que nós temos falado nesse treinamento tem a ver com oferecer ajuda a todos desses grupos aqui que vocês estão vendo. Nós vamos ir um por um para que vocês fiquem bem afiados, né? E ao final do treinamento eu prometo que vocês vão ficar pensando: como é que eu nunca imaginei isso antes, né? Como que eu nunca pensei nesse grupo antes, ou nessa forma de ajudar. E eu faço aqui um desafio para vocês, um convite, que ao falar de cada um desses grupos, vocês, por favor, anotem pelo menos 2 nomes de pessoas de cada um dos grupos que vocês vão poder ajudar depois. Tá bom? Muito bem. Então, o primeiro grupo é o grupo de líderes da ala ou ramo. Então, aí os nossos líderes, né? Então, aqui nós temos 2 tarefas que são cruciais, eu diria. A primeira é ajudar os líderes a entenderem que o trabalho de história da família, ele tira um peso das costas deles. Porque os líderes, obviamente, estão sempre ocupados, têm tanta coisa para fazer, que vocês, como consultores, quando chegar num líder do sacerdócio ou líder das auxiliares da sua unidade e ajudá-los a perceberem que, na verdade, você está ali para aliviá-los, por quê? Porque uma pessoa que volta o olhar para o templo, ela não vai dar mais tanto trabalho para o líder, né? Então você está ali para aliviar. E você vai ajudar com as 4 missões da obra de salvação. Então essa é a primeira missão. A segunda é ajudar os líderes a começarem a própria história da família deles. Porque vocês acham que um bispo que foi ajudado por vocês, que sentiu o espírito de Elias ao contar a história, ao registrar, ao lançar uma foto, ele vai ter dificuldade depois para arrastar os demais, para mover os demais, como disse o presidente Armin? Vai ser natural, não é? É um processo natural, eu tenho visto isso na prática. Nós sabemos que o conselho da ala ele é dirigido sempre pelos manuais, que foram feitos inspiradamente. Aqui nós temos a imagem do Manual 2, que é um manual de 2010, e também do guia Voltar ao Coração. Esses 2 materiais unidos, eles servem para nos mostrar nas nossas unidades como o trabalho de história de templo e história da família deve ser organizado. Então, às vezes, também não nos ocorre isso, né? A pessoa, mas quem que cuida do quê? Qual que é a organização? Está aqui. Todos vocês, como consultores, têm que ter acesso ao guia Voltar ao Coração, porque vocês são referências. E as pessoas vão chegar para vocês e perguntar, talvez alguém vai perguntar assim, mas quem que cuida mesmo de direcionar o trabalho de vocês como consultores na ala? Opa, vamos ver aqui no manual. É o líder do grupo de sumos sacerdotes. Então, com essas informações, vocês vão poder ajudar os líderes e também aliviar a carga que eles têm. Eu cito para vocês aqui um trechinho do manual na seção 5.4.2. Ela diz o seguinte: pelo menos uma vez por trimestre, na reunião do conselho da ala, os líderes ponderam assuntos referentes ao trabalho do templo e de história da família. Está lá, não precisa inventar roda.
Já foi pensado. E fala com que frequência. E o que eles têm que fazer? Ponderar. Quando nós ponderamos um conselho, o que sai? O que é o resultado de uma ponderação num conselho da ala? Que vai impactar diretamente vocês. O que os líderes vão chegar depois para vocês e falar, tá aqui, ó. Isso aqui é o trabalho, é o material de trabalho de vocês. Vão ser nomes, pessoas. Então vocês podem ajudar nesse sentido, relembrando que tem que haver essa comunicação sobre nomes de pessoas e famílias. Em espírito de oração, ponderam quais membros da ala podem ser convidados a participar de seminários de preparação para o templo ou a trabalhar com os consultores de história da família. Então, mais uma vez, aqui, nomes para vocês, está aqui. A matéria-prima de vocês é essa. E o conselho vai ser sempre inspirado a ver, de repente, uma pessoa que está tendo uma dificuldade, ou, na outra ponta, né, alguém que está tendo muita facilidade de fazer o trabalho, que vai ser beneficiado pela tua parceria. Eles vão saber, eles vão sentir. Discutem maneiras de ajudar os membros a participarem do trabalho de história da família. Essa é a parte final da citação. Então aqui, como falei no guia, nós descobrimos que o líder do grupo coordena os projetos do conselho, trabalha com os consultores, dirige o trabalho dos consultores. Então aqueles que não sabiam, tem no manual a resposta e agora está aqui. Os consultores, por sua vez, ajudam os membros a encontrar os antepassados e a preparar nomes para as ordenanças do templo. Legal, né? Então, o melhor amigo de vocês na ala tem que ser quem agora? Líder do grupo. Ele cuida das caravanas, né? Não é à toa, né? E vocês que geram um material. A matéria-prima chegou lá para vocês, as famílias, né? E vocês vão gerar uma outra matéria-prima depois para o trabalho no templo, que são os... Muito bem. Os nomes daquelas pessoas, da matéria-prima que entrou, né? Então, a família que vem para vocês vão ajudá-los a conseguir nomes dos seus próprios familiares para as ordenanças do templo. Por isso vocês vão ser bem amigos do líder do grupo, né? Porque o trabalho dele é cuidar das caravanas, entre outras coisas. Vocês têm que trabalhar muito em conjunto com eles, com os líderes do grupo. Olha aqui outra ideia que talvez não tenha ocorrido para muitos de nós, mas juntar os jovens e os adultos nas aulas da escola dominical. Nós não temos lições de domingo que podem ser feitas em conjunto, especialmente quando nós temos um quinto domingo. Então nós podemos sugerir como consultores, ajudar os líderes a pensarem nisso. Não dá um alívio também? Ô bispão, vem cá, ó, vou te ajudar, o presidente do ramo, né? Vai ter um quinto domingo aqui, ó, mês que vem, ou daqui 2 meses. E eu tenho uma aula maravilhosa aqui que eu posso ajudar, posso colaborar. Sobre templo e história da família. O bispo vai te abraçar, não vai? Olha só. Ele orou por isso, né? Por pessoas que vão ajudá-lo, porque ele está preocupado com tanta coisa. E os membros que voltam a olhar para o templo vão dar menos trabalho para os líderes. Olha, isso aqui também é uma novidade, é fantástica. O Elder Cook presidiu um comitê que organizou um novo relatório. Algo muito inspirado e simples. Ele mostra quais são os membros de dadas unidades, de cada unidade, que estão contribuindo com nomes para o templo, ou seja, estão enviando os nomes para o templo. E isso é um indicador, na verdade, interessante para os líderes de quão focados estão os membros daquela unidade para o templo, não é? Mais uma vez, como é que está o olhar dos membros para o templo? Então, nós podemos, com esse relatório, que agora chega frequentemente, né, trimestralmente para os líderes, ajudá-los a criarem estratégias, não podemos? Como consultor, eu não posso falar aqui, olha, bispão, nós estamos vendo que a nossa ala caiu de 2 para 2, de 2 para 1.8, ou de 2.8 para 2. O que será que aconteceu? Vocês podem analisar e falar, bom, na verdade é porque não teve muito enfoque na caravana. Vamos fazer então um trabalho para ajudar a ter a caravana dos antepassados, a próxima caravana? E todos os membros levam seus próprios familiares? Esse é o convite? Então a gente cria estratégias. Ou então, sei lá, vamos começar uma aula específica. E é importante para nós ajudarmos cada membro de uma família também a se tornarem testemunhas do espírito de Elias. Isso é uma coisa que interfere aqui diretamente. Porque se eu tenho, geralmente na minha família tem alguém que destaca, não tem? Sei lá, um tio, primo ou irmão. Ele manda 200 nomes por mês para o templo. E eu nunca mandei nenhum. Então, nós não estamos falando de número, estamos falando de eu ser uma testemunha do espírito de Elias. Como que eu vou ser? Vocês, consultores, me ajudam a processar na minha árvore. Então, ele vai mandar 199 e eu mando 1. Né? E aí eu me tornei uma testemunha do espírito de Elias. E dessa maneira nós ajudamos nas estratégias que fazem a diferença na nossa unidade.
Muito bem, dito isso, então nós vamos para recém-conversos. Vocês, como consultores, podem e devem, por favor, estender a mão de vocês para os recém-conversos. Eles são uma ferramenta muito grande, e vocês lembram que o presidente Hinckley nos ensinou, e sempre falava, né, que eles precisam de 3 coisas, lembram? O presidente Hinckley falava que eles precisam de uma amizade, de uma responsabilidade, e ser nutridos com a boa palavra de Deus. E que tal nós, como consultores, então ajudarmos eles? Eu posso ser amigo dele, não posso? Eu devo? Por que não olhar para o meu lado e perceber quem que é novo, quem está visitando, ajudar essa pessoa a se sentir bem-vinda, convidando ela a preencher o seu livreto, a pensar sobre a história da família. E se ele é um recém-converso, ele vai estar voltando a olhar para o templo. E quem volta a olhar para o templo, dá menos trabalho para o líder, não é? Então eu vou ajudá-lo com isso. Outra coisa importante, uma responsabilidade. E se eu der uma responsabilidade para ele de preencher o livreto, eu o ajudo. Ou seja, cada nome que ele inserir, eu ajudo ele a lançar na árvore e até a processar já aquele nome. E ele já pode conseguir uma recomendação de uso limitada e já pode ir para o templo imediatamente, depois do batismo praticamente, com a permissão do bispo. Então ele já também está voltando o seu olhar para o templo. E por fim, ao ele aprender sobre essa doutrina fantástica, sagrada, especial, ao ele ter o privilégio de ir ao templo, ele vai certamente ser nutrido pela boa palavra de Deus e vai continuar o ciclo. Os recém-conversos nos levam a esse sentimento. Encontramos essa família graças ao templo. 1 ano atrás, eles foram à visitação pública do templo. Lá tivemos a ideia de entrar para a igreja. Minha mulher e eu seremos batizados no próximo sábado. Também depois disso, e com mais um pouco de preparação e conhecimento, vocês vão se preparar para entrar no templo e ser selados como família. Como diz o hino que cantamos, as famílias poderão ser eternas. Como se sentem quando pensam em sua família e na possibilidade de ficarem juntos para sempre? Após o batismo, haverá uma pequena atividade sobre a história da família. A meta de ter essa atividade após o batismo é que eles possam entrar no templo imediatamente. Naquele momento, o testemunho deles será fortalecido e seus sentimentos pela igreja ficarão mais fortes. Desse modo, eles vão ser verdadeiros conversos. Quando fomos ao templo para sermos batizados em favor dos antepassados, tivemos uma emoção real, algo muito bonito, quase indescritível. Parece que entramos em outro lugar, um lugar fora deste mundo, um mundo diferente. Eu não achava que ia sentir esse espírito, mas senti. Quando eles saíram do templo, me disseram que estavam muito emocionados e que queriam voltar. Muito bem. Super criativo, não é? Ajudar os recém-conversos que já estão sentindo aquele espírito doce a compreenderem que eles podem, de imediato, levar as mesmas bênçãos para aqueles familiares que já cruzaram o véu. E foi comprovado, irmãos, que aqueles novos conversos adultos que vão para o templo têm uma taxa de retenção 2 vezes maior, de um modo geral. E faz todo sentido, não faz? Se ele está voltado para o templo, está entendendo o propósito eterno, ele começa a esquecer das coisas temporais que, às vezes, especialmente no começo, derrubam muitos, não é? Ele está vendo agora uma outra parte muito mais interessante lá na frente. Então ele começa a esquecer das picuinhas do lado, né? E vão olhar para aquilo que realmente importa. Então essa participação no trabalho do templo, ela é algo que nós devemos como consultores fomentar e ajudar para que aconteça, olhando mais uma vez para cada um dos novos conversos que nós tivemos na nossa aula. Jovens. A gente sabe agora a história da família. No passado o pessoal falava muito de genealogia, não de história da família, né? E era uma coisa mais voltada para registros, algo mais manual. Cada vez mais agora é tecnológico, né? Ao ponto de que a pessoa não precisa mais ir ao CHF, na maioria dos casos, para achar registros. Consegue fazer do conforto do seu próprio lar, não é? Através do computador. Então, quem que nós usamos como referência quando pensamos em tecnologia? Os jovens, né? Estão antenados, eles sabem de tudo. Meus filhos jogam
uns videogames lá de criativa, não deixo entrar violência em casa não, mas tem uns lá de criar mundos, uns negócios que eu não consigo nem entender como é que funciona. E eles pequenininhos fazem um negócio complexo no computador. E assim é com os nossos jovens também, né? Eles vieram preparados, como o Elder Bednar tem ensinado, e eles têm que estar envolvidos. Eu tenho visto os milagres que têm acontecido ao redor do Brasil com os nossos jovens que estão lá despendendo uma parte de seu tempo, que de outra forma ia para alguma coisa, talvez, não vou falar ruim, mas pode ser que não tinha muito valor. E agora eles estão dedicando para a história da família. E há uma promessa, não tem? O Elder Bednar falou o quê? A proteção para todos nós que nos envolvemos, mas especialmente para os jovens. Eu sei que é verdade, irmãos. Se nós ajudarmos nossos jovens a se envolverem e a terem a responsabilidade de nos ajudar com a tecnologia, né, com a parte tecnológica, eles vão ser abençoados e nós também. Dentro dos jovens ainda, os missionários agora, quando eles vão para o CTM, eles têm que levar um gráfico com as 4 gerações. É um pré-requisito. Não é fantástico? Então, como nós, consultores, podemos ajudar? Tá lá, né? Ofereço ajuda. Não espero eles chegarem. Eu sei que tem alguém na minha aula que está se preparando para ser um missionário. Eu vou atrás dele aqui. Você vai ter que levar isso aqui para o CTM. Vem cá, vamos te ajudar. Nós também não pensamos, às vezes, nas atividades nós temos muitas outras atividades de jovens, seja rapazes e moças, que às vezes não passam pela nossa cabeça, como aqui, dentro do Vem e Segue-me, tem vários recursos que já estão disponíveis para nós ali, que sejam classes, dentro do currículo novo, algumas aulas que falam especificamente sobre Templo e História da Família, ou mesmo algumas atividades que foram desenhadas para fortalecer os jovens. Olha aqui no canto direito, estão vendo? Aquele número 9 ali em cima significa que tem 9 atividades que já foram pensadas para vocês, para nós ajudarmos os jovens nesse trabalho. Inclusive, algumas dessas atividades incluem ensiná-los a levar o nome de seus próprios familiares, olha lá, encontrar os seus antepassados e levar pelo menos um nome ao templo. Não é legal? Que o jovem já tenha essa capacidade de estar ali prontinho, não precisamos fazer nada além de buscar o que alguém já deixou para nós ali. Aqui é o detalhamento dessa atividade que eu comentei, de encontrar os seus antepassados e levá-los para que recebam as ordenanças do templo. A atividade do dever para com Deus, eles têm um monte de metas para cumprir, não tem? Por que não ajudá-los com uma dessas metas? E aqui faço o lembrete, vão pensando em quem das unidades de vocês estão nessas categorias e anotem os nomes e vocês vão poder ajudá-los depois. O progresso pessoal das moças, no mesmo sentido, na mesma direção do dever para com Deus, né? Elas também têm as suas metas, têm as metas de excelência que elas têm que alcançar, e várias delas estão associadas à família, e por consequência vocês conseguem facilmente sugerir. Olha aqui, mocinha, vem cá, vou te ajudar. Ó. Tem uma ideia bem legal para te ajudar com essa atividade. E é legal que a gente perceba de antemão as necessidades das pessoas, e nós temos que estar atentos, não é? O Elder Bednar costuma falar que nós temos que ser de rápida percepção, né? Lembra quem que era de rápida percepção nas Escrituras? Foi chamado com 10 anos lá, porque ele tinha rápida percepção? Mormon, né? Então nós temos que ser como Mormon, rápida percepção. Quem está à nossa volta? Quais são as oportunidades? Então nós ajudamos essas pessoas a integrar o trabalho de Templo e História da Família nas atividades delas. Indexação e conferência andam juntas, né? No passado o pessoal falava muito de indexação, sem entender que na verdade se eu indexo, mas não confiro, não é publicada a imagem, o registro não é publicado. Então nós temos que trabalhar nos dois, indexação e conferência. Isso aqui, todos vocês que já viram os jovens trabalhando com indexação sabem a alegria que preenche os jovens. E aqui tem uma coisa muito legal adicional, que o trabalho de indexação e conferência, ele une as duas pontas, né? Porque os jovenzinhos, eles são heróis num lado da história e as pessoas de mais idade no outro. O que as pessoas de mais idade têm para oferecer na indexação e conferência? Qual a facilidade deles? As histórias que eles têm. Por conta da experiência e das histórias, mesmo da capacidade de ler, não é? Os registros. Por exemplo, a minha mãe lê alguns registros que eu não consigo entender uma letra dali, né? E ela consegue ler. Eu estou
no meio, né? Não estou tão quanto o jovenzinho, mas eu consigo ler algumas coisas que eles não conseguem e consigo mexer no computador, mas eles estão lá na outra ponta, que é a tecnologia. Pode ser que depois de um tempinho eles vão conseguir ler, né? Todos nós conseguimos, mas de pronto eles são rápidos com a tecnologia. Então eles juntam as duas informações e as duas pontas uma abençoa a outra. Por consequência, nesse ponto, aconselho vocês como consultores e também vocês devem ajudar a lembrar a liderança das estacas, que nós precisamos ter em cada estaca um diretor ou diretora de indexação. Essa pessoa, essa figura é crucial, porque ela vai dirigir esse trabalho nas estacas. E aí nós conseguimos os indexadores, os conferentes e abençoamos o Brasil inteiro, né? Hoje mesmo alguém me falou que está torcendo para ter mais indexação e conferência, porque você consegue digitar o nome da pessoa. A indexação é isso, você digita o nome da pessoa, porque alguém leu e já escreveu o nome da pessoa no sistema, você acha o documento dela rapidinho, como se fosse uma busca, né? Rápida, é uma busca rápida, sem você ter que ficar lendo necessariamente aquelas informações. Você pode sugerir, ensinar aos jovens como é que ele pode entrar como ajudante na árvore familiar. É um recurso que você entra na árvore do membro sem ter necessidade de ter a senha da pessoa. Você, vamos dizer, você acessa a tua árvore e aí você, uma vez que subiu no banquinho, você puxa a pessoa para a tua altura também. Entrando na árvore dela, é uma ferramenta, um recurso, e aí você ensinando os jovens e dando a eles a ferramenta que vocês como consultores têm, eles vão poder também ter a bênção de transferir as informações do livreto para o sistema, assim como vocês fazem como consultores. Para eles vai ser uma grande bênção, não é? Vai ajudá-los em muitos aspectos. E está lá, mais uma vez, como falamos, a cor, né, e o padrão para que eles possam entender onde estão e qual a sequência. Dito isto, pesquisadores. Eu lembro que meu pai, ele quando lá foi em 81 que ele batizou, né, 1981. Ele contava, eu era pequenininho, eu tinha 5 anos quando eles batizaram, então eu não lembro com muitos detalhes, mas ele contava que passaram várias duplas de missionários lá. E meu pai era duro assim no começo, porque ele já tinha aquelas crenças dele que estavam um homem bom, sem vício, sem nada, mas não, já creio nisso, já estou bem. Até que, se não estou enganado, foi a 4ª dupla de missionários, um dos missionários virou para ele e desafiou de novo para o batismo, e ele falou assim: ah, não, eu já vivo uma vida boa, não tenho vício, não tenho nada, mas a minha esposa quer batizar, batiza ela. E o missionário falou assim: senhor João Lucas, nós viemos aqui para unir sua família, para a eternidade, não para separar. Nós queremos batizar a irmã Irene, mas queremos que ele seja batizado junto. E que daqui a 1 ano você vá ao templo de Deus e seja selado com a tua esposa e teus filhos. Aí ele foi. Aí ele foi batizado. Então tem muitos pesquisadores que vão achar nisso o diferencial que eles precisam para falar isso mesmo. A história da família vai ajudá-los. E nós podemos estender a mão, mostrando para eles que nós estamos falando de algo que não vai abençoar só para o tempo, mas para toda a eternidade. Os missionários estão sempre procurando novas maneiras de aproximar-se das pessoas. Descobrimos que todas as pessoas, inclusive as que não são membros da igreja, gostam de falar a respeito da história da família. 10 anos antes do meu batismo, alguns missionários me visitaram e eles deixaram em mim um sentimento de que podíamos fazer o trabalho por nossa família, que poderíamos batizá-los. Isso realmente chamou minha atenção. Eu disse: vou batizar minha mãe. Então fomos e fizemos o batismo na Guatemala. O sentimento que havia, não queríamos sair daquele lugar. Fiz batismos por meus pais, por meus avós, alguns primos, tios. Eu estava ansiosa para fazer minhas próprias ordenanças. Um de meus filhos disse à minha esposa que nós nunca os convidamos para ir à igreja. Na segunda-feira, vamos reunir nossos filhos para que aprendam sobre a igreja por meio de nossa história da família. Vamos começar um álbum sobre nossos antepassados com eles. Esses álbuns são feitos com muito amor.
Eles serão úteis para nossos filhos no futuro, para seus filhos, e serão como um legado dos nossos avós, nossos pais, e quem sabe que outras histórias vão haver lá. Tenho certeza de que eles sentirão que para saber quem nós somos, temos que saber de onde viemos e para onde vamos. Acho que o que aprendi é que a coisa mais importante são as pessoas e os sentimentos que elas têm pelos seus antepassados. Muito bem, então como nós vimos nesse vídeo, a família Clímaco, eles tiveram a oportunidade de ensinar os próprios filhos sobre as bênçãos que eles tinham por meio de simplesmente usar a história da família. Ajudá-los, envolvê-los a participarem de algo simples como compartilhar histórias, fotos, e a família deles que ali já estava vendo a mudança, porque falou, puxa, eu lembro como eles eram 6 meses atrás, ou sei lá, 1 ano atrás. As pessoas notam a diferença. Agora elas querem saber por quê. E a história da família é uma ótima maneira de abrir portas. E como é que nós podemos usar esse mesmo método para compartilhar o Evangelho? Nós podemos olhar na nossa família imediata, principalmente, quem é que já é uma boa pessoa, que já tem bons padrões, que já parece um membro da igreja, mas não sabe, não é? E também podemos olhar lá na outra ponta. Quem está totalmente fora disso, né? E está precisando, porque ambos precisam. Aqueles que são bons, já os fantásticos, que já parecem membros, e aqueles que talvez pareçam que são os últimos a aceitarem, porque estão vivendo uma vida talvez desregrada ou sem visão. São grupos que precisam igualmente. E nós vamos ajudá-los, assim como os Clímaco fizeram, a convidarem essas pessoas para sentirem a bênção que nós temos. Chegamos a professores. Os professores também têm uma carga grande sobre os ombros deles, né? Porque eles têm que estar sempre pensando em maneiras diferentes de incentivar os seus alunos a sentirem o Espírito. E aqui nós temos diversas ferramentas que podem ajudar. Desde aulas do princípio do Evangelho, tem várias que falam sobre o plano de salvação e sobre o templo, o plano para as famílias especificamente, doutrina do Evangelho. Olha lá a lição 30, por exemplo, falando sobre Josias e o povo que fez a aliança. Não é fantástico? Então, mais uma vez, se nós formos atentos, né, rápidos na percepção, nós vamos encontrar muitos conteúdos que nós podemos ir lá e sugerir para os professores. Olha aqui, eu reparei que na tua aula esse ano, você vai ter tais e tais classes que eu posso te ajudar com conteúdo de história da família. Posso dar uma aula do sacerdócio ou da sociedade de socorro, no caso das meninas, né? Posso me oferecer para ajudar com isso. Olha essa em específico, poder fortalecedor da fé, no qual eu posso falar sobre aquilo que eu não vejo, mas que faz a diferença, como é o caso do trabalho vicário. Primeiro domingo, uma série de conteúdos. Essa aqui também é bem evidente, né? Eu posso ajudar nos cursos de história da família especificamente. Vocês, como consultores, têm ferramentas que eles não têm e que vocês vão poder, com certeza, ajudá-los a entenderem como agora é fácil, divertido e atraente, né? Levar os nomes dos seus próprios familiares. O tema da primária, até na primária, né? Esse vocês não pensaram, né? Olha lá, as famílias são eternas. Eu posso ajudar, talvez oferecer ajuda com o templo de compartilhar, olha, na 2ª semana e 4ª semana de junho, por exemplo, tá aí, ó, já fica para vocês a dica. Nós temos assuntos que são associados. Meu filho tem 11 anos, o meu mais velho. Eu já ajudei ele a fazer isso aqui, ó. Ele preparou vários nomes já, e ele já é uma testemunha do Espírito de Elias. Já tem várias papeletinhas do templo impressas com o nome do meu filho de 11 anos. Quando eles forem fazer 12, eles já podem levar para as ordenanças no templo. E, finalmente, os participantes da Feira de História da Família. Vocês sabem que nós estamos divulgando muito isso, a Presença Diária tem dado uma grande ênfase nesse aspecto. E as pessoas que vêm para a Feira de História da Família, eles já estão motivados, não estão? Mas tem membros e não membros. Os não membros, olha o que levou essa pessoa a vir para cá, para a nossa estaca, para ouvir assuntos relacionados à genealogia e história da família. Eles são uma ótima fonte de matéria-prima para que nós possamos
falar mais das nossas crenças, especialmente aqueles que não são membros, e também os que são membros, talvez a gente não tenha pensado neles anteriormente, mas se eles vieram, nós não podemos deixar de perder aquele sentimento que eles já trouxeram consigo. E temos que olhar para eles. E, crucial, como é que eu ajudo alguém? Brinquei agora há pouco, né? Que eu subo no banquinho para levantar alguém, não é isso? Como é que eu consigo levantar alguém se eu não tiver em posição de fazer isso? Por consequência, convido vocês, desafio, a que experimentem por vocês mesmos. É importante que nós provemos a palavra. Eu tenho poder quando eu falo sobre alguma coisa que eu realmente sei que é verdade. Tristemente, só 4 entre cada 10 consultores enviam nomes dos próprios familiares. Então vocês estão aqui para mudar essa realidade. Fazer de 2014 o ano em que cada um de vocês, do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, todos os que tiverem acesso a esse treinamento, vão enviar o nome de pelo menos um familiar que já tenha falecido há mais de um ano para receber as ordenanças do templo. E as bênçãos associadas com isso são inenarráveis. Vocês têm que certificar que estão cadastrados no MLS, podem falar com o secretário sobre isso. Informações sobre os treinamentos de vocês especificamente, agora bem facinho de achar, entra no lds.org, lá no canto superior direito dito Consultores de História da Família, e já vai aparecer ali o link no qual eu clico para achar os treinamentos que são designados para mim. Ali mesmo eu faço um cadastro, porque como é que eu faço para comunicar com vocês depois, né? O Family Search vai falar com vocês como para ajudar. Aqui, ó, quando vocês cadastram, a gente sabe que vocês estão servindo e podemos mandar mais informações. Esses são os treinamentos que já estão disponíveis para vocês, desde entender o seu chamado até como fazer a sua própria história da família, e diversos outros recursos com os quais vocês podem ajudar outros depois. Você primeiro obtém ajuda, né? Às vezes a gente fala, quando é chamado como consultor, fica com medo, mas eu não sei como é que faz isso, eu não tenho ideia. Tá lá, ó, obter ajuda. Ali eu vou conseguir as informações e tem pelo menos 3 ferramentas. Eu posso falar com um especialista, eu posso ligar nesse 0800 891 6465, que é o suporte, ou ali mesmo no sistema eu posso me enviar uma mensagem com a pergunta e eles respondem para você pelo e-mail que você cadastrar. Então ali, as informações, suporte, os boletins, tudo que vocês precisam para que vocês cumpram bem o chamado, além desses recursos que são importantes, que são o diretor do Centro de História da Família, uma referência, o assessor de História da Família, nem todos vocês conhecem, mas é um irmão que foi designado para o Conselho de Coordenação, vocês podem falar com os líderes, descobrir quem que é, pedir ajuda dele também, especialmente para treinamentos maiores, o membro do Sumo Conselho, que foi designado para a História da Família, e os missionários. Os missionários também vão trabalhar usando o livreto, porque é uma ferramenta que ajuda com a obra. Em resumo, eu falei para vocês sobre todos esses grupos de pessoas com os quais vocês devem e podem trabalhar. Por favor, lembrem dos nomes que vocês anotaram. Se não anotaram, anotem 2 nomes de cada um dos grupos. E vocês conseguem agora pensar em alguém que precisa de ajuda? Todo mundo, né? Todo mundo à nossa volta precisa de ajuda, de uma maneira ou de outra. Eu finalizo prestando meu testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo, ela é guiada pelo próprio Salvador. Para mim faz muito sentido que nós tenhamos essas tecnologias, esses materiais que estão sendo disponibilizados. Tem um trabalho gigante de anos para culminar com isso aqui. E nós viemos preparados para essa época com informações que nos foram passadas por treinamento pelo próprio Salvador. Por isso que a verdade toca as cordas do nosso coração quando nós ouvimos. Espero que vocês tenham sentido o mesmo espírito que eu senti. Eu sinto todas as vezes que eu falo sobre isso. Porque eu sei que cada um de nós foi preparado para vir nessa época. E que as pessoas que estão à nossa volta, elas confiaram em nós para ajudá-las. E que há uma hoste inumerável de irmãos, familiares, aguardando, orando, para que nós, como consultores, ajudemos as pessoas que estão dependendo, talvez de um simples empurrãozinho, para terem as mesmas bênçãos que nós temos. Essa é a Igreja de Jesus Cristo. Ele vive. Muito obrigado por terem vindo a esse treinamento. Por favor, apliquem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.